para a sala digital, mas antes disso, não é, Pedro Campos? Nós temos convidado chegando aqui no Jornal Gente, aquele que vai ter a missão, nesta noite, no estúdio da Band em São Paulo, de fazer a mediação entre os 5 candidatos que participam do nosso debate. Eduardo Oineg, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, Oineg, bom dia. Bom dia, obrigado, Thaís, Sônia, Cláudio Humberto, Pedro Campos. Vai ser muito interessante, né? Ontem a gente fez alguns testes, em alguns ensaios e tal. Hoje vai ter mais alguns ensaios, mas foi muito interessante ver a disposição dos candidatos. Eles estão a uma mão um do outro. Então eu espero que eles se concentrem nas palavras, porque eles estão realmente a uma mão. Se abrirem o braço, não precisa nem abrir braço a lá Cristo Redentor, não. Meio braço e já alcança a orelha do vizinho. Eduardo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu queria saber de você o seguinte, houve uma enorme evolução, né? Eu estava ouvindo ontem uma entrevista do Fernando Mitre, que ele concedeu na Rádio Band News, e que concedeu a você, e eu me dando conta disso, né? Como o Brasil na Band, dá um verdadeiro show, né? Do ponto de vista do debate de ideias entre candidatos. Mas já houve um tempo em que as perguntas repercutiam mais do que as respostas, do que o debate de ideias, o enfrentamento ali entre candidatos. Eu me lembro de um debate muito conhecido, que é uma pergunta feita pelo nosso Boris Casoy, que parece ter derrubado a candidatura de Fernando Henrique, né? Quando ele perguntou se o senhor acredita em Deus, o então senador FHC se embananou todo e acabou prejudicando isso a sua candidatura e acabou derrotado por essa razão. Tivemos também nos Estados Unidos, por exemplo, a pergunta que levou o então candidato Bill Clinton a fazer aquela afirmação, a admitir que havia experimentado maconha, mas não tragou. Aí virou piada, né? Aquela história do fumei, mas não traguei. Enfim, eu queria saber de você o seguinte, hoje em dia ainda cabe esse tipo de... ainda dá para esperar esse tipo de ocorrência ou não? Ou está tudo muito mais cavalheiresco, digamos assim? Você sabe que quem gosta de futebol já pensou como seria hoje o Pelé jogando? Como seria hoje o Pelé jogando? Como que se preparava um jogador de futebol dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70, onde a genética fazia a grande diferença e a preparação física, ela era lateral. Hoje em dia você pega alguém, em alguns anos o corpo dele está completamente diferente, transformado pelos preparos, pelas técnicas e tal. Então o jogador, a diferença entre o jogador que não é inacreditável e o jogador que é só bom, é menor do que era no passado. O jogador marca mais próximo, não dá espaço. Se passar, leva rasteira. Não tem o espaço que um Garrincha tinha. O Garrincha fazia a mesma coisa 100 vezes e 100 vezes dava certo. Hoje em dia, ele não ia fazer 2, talvez fizesse, não sei. Mas há um pouco de especulação e um pouco também de técnica dos outros. Porque como não vai nascer sempre alguém genial, você tem que compor um time para ir para campo, você tem que se virar. Então, a verdade é o seguinte, você pega o governador de Minas Gerais, ele não é o gênio da comunicação, definitivamente, mas se elegeu, né? Você pega o governador de São Paulo, ele é um forasteiro e se elegeu. Então, o argumento de é preciso conhecer profundamente um lugar, furou aqui em São Paulo com a eleição do Tarcísio. Não foi suficiente para derrotar. É preciso ser um extraordinário comunicador? Tá aí o Zema. O Zema definitivamente não é isso. A gente tem esse tipo de perfil sendo eleito. É preciso ter propostas. Vem cá, com que propostas o Bolsonaro e o Lula se elegeram nas 2 últimas eleições? Eu não conheço uma do Bolsonaro e do Lula também não conheço nenhuma. O Lula tem ainda a vantagem de, como ele fez governos anteriores, você pode dizer, bom, muito diferente do que foi, não será. E o Bolsonaro não tem nem isso para dizer, não tinha isso para dizer. Tinha o atentado à vida dele, que protegeu, ao mesmo tempo o agrediu, protegeu de ter que contar propostas. Na hora do debate, você veja, toda forma de comunicação é válida, né? Nota oficial, às vezes, é mais importante do que qualquer coisa. Pronunciamento, às vezes, é importante. Uma entrevista é algo importante.
você tem o próprio programa eleitoral tem seu valor, mas o debate, ele é o único momento em que um candidato está falando com alguém que é igual a ele. O jornalista não é igual a ele. A gente pode confrontar, como foi o caso do Boris, que você falou. O Boris fez uma pergunta e deixou o Fernando Henrique numa posição desconfortável. Mas o Boris não tinha uma proposta para dar pão para as pessoas, nem tinha um programa qualquer, porque não era esse o papel do Boris. O Boris fazia as perguntas. Agora, no debate, um candidato com uma ideia, com o direito a ter uma ideia, pelo menos, vai perguntar para alguém que tem a obrigação de ter uma resposta. E isso cria uma dinâmica muito diferente. E acho que tem a ver com o que eu comecei a falar. Hoje, os candidatos, sabendo que não são geneticamente todos extraordinários, eles se preparam muito mais. Mas ainda assim, veja o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Foi num debate, se é que se pode chamar aquilo de debate, que o Biden teve que ir embora. Pô. Na primeira vez que ele ficou do lado do Trump, aquilo ali funcionou como uma criptonita para ele, ele teve que ir embora, porque não dava para ele seguir em frente. Então, os democratas têm uma dívida de gratidão com aquele debate e com o próprio Trump, porque conseguiram colocar uma candidata que tem pelo menos uma chance de ganhar a eleição, o que não tinha a menor chance de acontecer antes. Então, os debates são uma oportunidade extraordinária. Você falou do Mitre, no livro que ele escreveu, sobre os debates, ele fez mais de 5.000 debates, deve ser o jornalista que mais fez debate na história da humanidade, porque é impressionante, ele tem debate de tudo, todos os debates ele fez. Só esse ano, a Band vai fazer no primeiro turno 50 debates e mais possíveis 20 no segundo turno, depende do que vai acontecer. Estou falando de quase 70 debates, é um negócio inacreditável. Então, ele tem várias histórias para contar. Então, você acabou de relatar algumas, e tem a história dos candidatos, e vocês sabem bem disso, que tentam sair do seu perfil. Eu sou um sereno, quero ser agressivo. Ou o contrário também. O camarada é um pitbull, e aí ele quer pagar de sereno, não cola. Tentar sair da sua persona tradicional é uma furada. Então, o eleitor fala, mas que mentiroso, esse cara aí, ele gosta de dar tapa na orelha de todo mundo, tá pagando de eu sou calmo, sou da paz, sou fofinho. Também não funciona. Então, não adianta, você tem uma vida construída em torno de um perfil. O Ciro quis pagar de sereno já. As pessoas olham e falam, mas esse aí, sereninho, para. Não dá, não tem credibilidade. E o contrário também Paz não dá. e amor, né? O contrário também não dá. Veio um leão para cima do Lula, todo mundo falou, nossa, que está acontecendo? E foi só naquele momento, porque antes e depois ele não era assim. E agora a gente vê. É até engraçado, né? Porque é um dos debates mais curiosos da nossa história e os dois estão juntos como presidente e vice. E, Oineg, é muito isso que você está contando de bastidores, que é, nossa, para a nossa audiência, todo mundo quer saber como é que funciona, né? E eu sei que com você é um dos jornalistas que melhor entende de ciências exatas no mundo. E principalmente de tempo. Eu sei, você é o Big Ben. Com você não vai ter jeitinho de 5 segundos a mais, vai passar. Isso aí não tem com o Eduardo Oineg, não. Mas como é que funciona o direito de resposta? Nesse caso, assim, se um se vê ofendido, a gente sabe que tem aquelas verdadeiras juntas, a gente chama de junta médica, né? Não, fulano fez isso, falou aquilo, mas isso tudo é passado por um crivo. Como é que funciona? Bom, para começar, o direito de resposta só será concedido em caso de ofensa moral e pessoal direta. Não tem esse negócio, o debate é político, não dá para ficar com mimimi. O camarada fala, ele citou meu nome e disse que em 1815 eu chutei uma mesa e falei, ai putz. Não, aí não, isso não pode. Então não tem mimimi, é ofensa pessoal e moral direta. Só nesse caso vai ser concedido. Alguns provavelmente vão reclamar, outros vão festejar, a gente não sabe. Mas tem uma junta de 2 jornalistas e um advogado. Não é para o candidato falar em cima do outro, não é para falar, ele sinaliza e todo mundo está ouvindo o que foi dito, então já sabe qual é o trecho que produziu aquela sensação nele, de que ele teria direito a responder. E a junta imediatamente já diz para mim no ponto se sim ou se não. Ao acabar a resposta do outro, ele pode dizer direito de resposta, pode dizer. E a junta vai avaliar. A junta tem até o final do bloco para avaliar, não é que tem que ser imediatamente depois da resposta.
E é isso, basicamente é isso. O objetivo não é transformar o debate num festival de direitos e respostas, mas isso é com os candidatos. A nossa parte, o critério vai ser esse: ofensa moral e pessoal direta. Negócio de enviesadinho, não vai ter espaço, porque é um debate político. Não dá para chegar, você subir no octógono e falar que você não gostou porque o camarada deu um soco com a mão fechada. Aí, então vai fazer outro jogo, vai jogar xadrez. Oi, Neg, pra gente te liberar aí, que você precisa se preparar para o debate de logo mais à noite, eu queria te perguntar o seguinte: o grande objetivo do debate é colocar o eleitor dentro do debate. Isso se tentou durante toda a vida. Marqueteiros, adversários tentando encurralar os outros, jornalista, quando vai fazer a pergunta, fica pensando o que o eleitor, o que o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o telespectador do Band News TV quer saber mesmo desse candidato. E a Band vai conseguir hoje colocar o eleitor dentro do debate com essa parceria inédita com o Google. No último bloco do debate, os candidatos eles serão indagados sobre um item que estiver na ferramenta de busca do Google, aquilo que estiver sendo muito buscado pelo eleitor, justamente para satisfazer a vontade da maioria e tentar atender esse desejo que é o principal objetivo de quando se pensa um debate. Como é que vai ser isso aí? Explica pra gente em detalhes, porque pela primeira vez a gente vai ter a chance de começar um programa sem saber como ele vai terminar. Porque não existe o último bloco sem a participação daqueles que estiverem buscando os assuntos que forem tratados durante o debate. O objetivo de um debate é você avaliar propostas, estilos, é fundamental isso também, estilos. Muitas vezes o camarada não conhece o conteúdo, mas ele tem uma capacidade de liderança extraordinária. E é melhor que ele lidere um grupo de pessoas que dominem os conteúdos do que ele pagar de bacana que conhece todos os números. Às vezes não vale a pena, né? Mas então, propostas, estilos. E ao longo do debate, você vai ter 2 blocos de confronto direto. Um bloco em que os jornalistas vão fazer perguntas. E no último momento do debate, nós vamos apresentar para os candidatos os 5 assuntos que ao longo do debate foram os mais citados e procurados não vamos nem chamar de eleitores, né? Porque todo mundo que estiver assistindo o debate, de alguma maneira, está envolvido no debate. Pode ser eleitor, pode não ser. Às vezes você tem uma criança com 14 anos, não é eleitora, mas está lá, preocupada, tal, que é legal também, né? Ou alguém que nem vai votar, pode votar, mas não vai votar, porque tem mais de uma certa idade, não vai votar, mas está interessado também. Enfim, todo mundo que estiver envolvido no debate e está lá assistindo e fazendo perguntas relacionadas ao tema Prefeitura de São Paulo, eleição, isso vai ser catalogado pelo Google e nós vamos ter os 5 assuntos mais procurados. E nós vamos compartilhar com os candidatos. Olha, candidato, esses são os 5 assuntos mais compartilhados. 1, 2, 3, 4 e 5. Fica a sugestão, não a obrigação, porque também não cabe a nós impor ao candidato o que ele vai falar para encerrar o debate. Fica o convite para que o senhor se manifeste, ou a senhora, sobre um desses assuntos. E aí eles não vão saber, portanto, quais são. Nem a gente, não tem como, não sabe quais vão ser. Eles vão ter que se preparar, evidente, não vai vir corrida a Marte, não vai vir Elon Musk, né? Não vai vir China, não vai. Relação com a Venezuela, Maduro, não vai vir Maduro, né? Embora seja um tema importante. Devem vir temas ligados à cidade. Então, eles já estão familiarizados com os assuntos, suponho. E aí virão os temas e eles vão ser convidados a falar sobre um daqueles 5. Mas se ele falar, olha, eu não quero falar, eu quero falar sobre este 6º assunto aqui, também ele é livre, como é livre para conduzir a campanha dele do jeito que ele achar melhor. Eduardo Oineg vai mediar o debate em São Paulo nessa noite, na tela da Band News TV, na Rádio Bandeirantes também. Oineg, bom descanso, boa sorte para você, meu amigo, estaremos todos ligados. Legal. Maravilha, gente, muito obrigado, bom programa e ótimo debate para nós. São 8 horas e 44 minutos, notícias do dia, você acompanha.